Maravilha, a gente já entendeu o que é Hue, que é a matiz da cor, a saturação. Agora a gente vai para a luminância, tá? Que está aqui. O que a gente tem de luminância? É quando a gente soma, praticamente, as cores brancas e pretas na imagem, tá? Então, o que acontece? Na imagem anterior, a gente só tinha o branco aqui, ó, né? Na saturação, ó lá. Saturação, a gente só tem a cor pura e o branco puro, certo? E a transição entre elas. Na luminância, a gente tem o preto puro, todas as cores aqui no centro e o branco puro. Então, 100% de luminância e saturação, a gente teria isso aqui, que é essa região. 0% de luminância, a gente teria preto total. E mais 100% a gente teria branco total. Então a gente tem toda essa escala de cores aqui, tá? Então, luminance, ou é o brilho, né? O brightness também pode ser, é o quanto claro ou escuro parece uma cor. Então, é o aspecto de clara ou escura que essa cor parece. Ela se refere à quantidade de luz percebida. Então, quanto mais claro, mais luz a gente interpreta como possuindo aquela região da imagem, tá? Então, olha lá, luminância em 100% é a cor pura, tá? É qualquer combinação. E luminância em 0, ele vira o preto. Então, vamos entender isso aqui, tá? Então, como aqui a gente está trabalhando com uma combinação dos 3 parâmetros, tá? Se a gente colocar aqui em All, a gente vai ter os 3. Olha só que legal, tá? Eu vou trabalhar só a luminância. Elas trabalham de formas correlacionadas. Então, por exemplo, aqui eu posso dar o máximo de brightness que ele me permite, tá vendo? Que seria isso daqui. Então, o que significa que a gente interpreta como sendo mais luz, tá? Ou posso reduzir ao máximo, olha lá, que é praticamente caindo no preto em algumas regiões aqui, ó. Vamos ver, ó, tá vendo? Então, ele tá me dando praticamente o preto, tá? Como existe uma combinação aqui, né, entre luminância, olha lá, só se eu zerar os parâmetros todos, eu chego num preto ou num branco puro, tá? Porque a minha imagem, ela tá toda fotometrada, está toda nivelada da forma correta, certo? Só que o princípio é o mesmo aqui, né? O princípio aqui é o mesmo. Eu estou trabalhando as cores isoladamente, estou tornando ela o mais próximo possível dentro dos limites que eu estabeleci lá em cima, nas edições de exposição, né? Mais próximo possível da cor branca, ou aqui o mais próximo possível da cor preta, olha lá, tá vendo? Então é a mesma coisa, eu também estou trabalhando por regiões aqui. Eu também estou trabalhando por ângulo, tá? Da mesma forma que o Hue aqui, tá? Que é o matiz. Então, luminância está aqui. Às vezes você pode usar ele para deixar alguma coisa mais dramática. Então, por exemplo, para esse caso aqui, o yellow é legal, tá vendo? Estou só puxando yellow, por exemplo. Ou posso diminuir um pouco aqui para ficar mais dramático, olha lá, tá vendo? Eu posso diminuir o céu também para dar um pouco mais de cor. Conforme eu vou diminuindo a luminância, eu consigo também ganhar um pouco mais de saturação, porque a imagem fica mais presente, né? A cor fica mais presente, tá? Então é isso aqui. Esse passo é muito importante, que a gente entenda bem ele, porque isso aqui a gente vai passar o resto da nossa vida sendo confrontado com isso, tá? Então a teoria completa disso que a gente está vendo aqui, o que é? É exatamente esse gráfico aqui, tá? Então é Hue, que é a cor pura, Saturation, que é a saturação, mais o Luminance, tá? Que é a quantidade de luz percebida. Então você somando esses 3 parâmetros, você chega nesse resultado aqui. Então que você tem a saturação, tá vendo? O centro é totalmente desaturado. Aqui na extremidade, saturação máxima. O brightness vai da cor preta pura até a parte de saturação completa. E 100% de saturação e brightness gera a cor branca, né, pura. E o Hue aqui, que é a matiz, né, Hue, que é justamente o ângulo da cor, tá bom? Então, isso aqui é bastante importante, porque agora, sempre que a gente for trabalhar no HSL, que é justamente Hue, Saturation e Luminance, você vai entender o que você está fazendo, tá? Normalmente a galera tem um pouco de medo de mexer nesses parâmetros aqui, não precisa ter mais, porque agora você já sabe tudo, tá bom? Então você pode trabalhar isoladamente,
cada um desses parâmetros, tá? Ou trabalhar todos juntos, certo? Então a gente tem o Hue, que é justamente a matiz da cor, que é a cor propriamente dita, a saturação, que é o quanto a cor é pura ou não, tá? E a luminância, que também é o brilho, né? A gente pode considerar como sendo o brilho, que é a quantidade de luz que a gente percebe que tem, tá? Então, quanto mais o luminance, tá? Mais parece que a cena ou aquela cor está iluminada, tá? Lembrando sempre que esses parâmetros aqui de cores, eles ficam confinados, tá? Confinados dentro da edição que eu fiz inicialmente. Então, se eu defino que eu não tenho nenhum ponto branco na minha imagem, isso significa que eu nunca vou chegar aqui, mesmo com luminância 100% na cor branca pura. Então, eu vou mostrar para vocês. Vocês já aprenderam isso, por exemplo, aqui, ó, é a cor branca pura, tá? Se eu tirar a minha exposição, vocês podem perceber que o branco puro praticamente não vai existir. Ela só tem ali no sol mesmo. Então, nada além daquilo vai chegar no ponto de se tornar o branco puro, tá certo? Então, posso deixar aqui, por exemplo, eu vou desclicar. Com preto é a mesma coisa, vamos ver se tem alguma coisa preta na imagem. Ah, tem só um pontinho aqui, tá vendo? Então, por exemplo, se eu puxar mais o contraste aqui, vai ter mais pontos pretos. Então, as minhas cores, na verdade, a minha edição, o parâmetro que eu tenho de área, de trabalho e de atuação dessas cores estão limitadas por essa edição que eu fiz inicialmente. Deu para entender? Por isso que aqui, dentro do Lightroom, os parâmetros não são absolutos, como aqui no Photoshop, por exemplo, tá? Em que eu chego em qualquer combinação de saturação ou luminância direto na minha escala de cores, tá? Por quê? Porque justamente eu vou estar trabalhando numa escala de cores mais limitada, né, dentro de parâmetros de exposição que eu defini anteriormente, tá certo? Vamos continuar só explorando um pouquinho mais aqui para vocês terem o conhecimento total de toda a história. Aqui, então, a gente trabalha por slider, certo? A gente pode escolher trabalhar por cores também. Então, por exemplo, se você escolher por cor, ó lá, você pode trabalhar só na red, né? Então vai ter hue de red, então aquela coisa, você vai para um lado, ela vira uma cor, você vai para o outro lado, ela vira outra, certo? Vocês estão percebendo aqui, ó lá. Aqui ela vira um magenta, aqui ela vira orange, certo? Vira o laranja. Aqui a gente tem a saturação, sem saturação nenhuma, ou 100% saturado, dentro desse limite, tá? Que foi estabelecido. Aqui a gente tem o nosso luminance, que é justamente o brilho, a quantidade de luz que a gente percebe que tem aquela cor, tá? Então aqui você pode trabalhar por cores individualmente, certo? E você também pode vir trabalhar no Black and White, que é muito legal, que é muito importante que vocês entendam isso, que uma imagem preta e branca também possui informação de cor. Olha só, se eu movimentar aqui, ó, eu estou movimentando só a região dos vermelhos, ó lá. Então eu estou definindo que essa listra vai ser mais intensa ou menos de acordo com a alteração que eu estou fazendo dentro dessa cor específica. Olha lá que legal. Tá? Então não tem essa de você simplesmente passar uma imagem para preto e branco e ela vai ficar linda e maravilhosa. Não vai, entendeu? Tem que trabalhar aqui, ó, que interessante. Olha lá o meu sol, que é basicamente laranja, certo? Olha lá. Olha só, que legal. Tá? Aqui ele fica, né? 100% que é um parâmetro absoluto. Então, aqui é menos 100% de luminância, está ficando preto total. E aqui mais 100% ele chega dentro do branco puro, né? Que é a área de atuação dessa cor aqui, tá? Então, olha lá, tem outras cores que estão... Olha lá, aqui é só o espectro do sol, legal, né? Muito bacana, né, galera? Então, vamos voltar para cá, olha lá. Aí aqui, por exemplo, aqui é um ensaio muito legal que eu fiz com uma modelo aqui em Miami, tá vendo? E é justamente isso, né? Olha lá, se eu começar a trabalhar com os meus parâmetros de cor aqui, Hue, Saturation e Luminance, eu posso começar a jogar aqui saturação para cá, por exemplo. Posso deixar o vermelho mais saturado, tá vendo que ficou lá, pegou só o batom dela, olha lá. O vermelho só tem no batom, tá vendo? E na roupa, tá vendo? Olha lá que legal. Então aqui zero de saturação, 100% de saturação. Posso puxar um pouquinho mais aqui. Então o amarelo, de repente, eu posso puxar mais. Mas aí eu posso, se eu quiser, eu posso subir toda a barra aqui, ó. Subir toda a saturação, por exemplo, no talo.
e vir aqui e baixar só a saturação do Orange nesse ponto específico. Olha lá, que interessante. Tá vendo? Olha lá. Opa, deixa eu tirar aqui o sorriso de coringa. Olha lá, que legal. E posso começar a deixar o Blue mais Blue, tá vendo? Posso deixar ele mais luminoso, olha lá, como se estivesse mais claro, ou escurecer ele mais um pouco, tá vendo? Posso transformar ele mais para uma cor aqua, olha lá, que legal, tá vendo? Aqui, eu estou puxando o aqua para virar mais azul. É lógico que você tem que ter um controle muito bom do que está fazendo, porque as cores têm limites dentro da imagem, tá? Como elas têm limites, se você começa a estourar demais para um lado ou para o outro, olha lá, você começa a ter essas aberrações, essas imagens se desconectando, né? As cores se desconectando, que é um bending de cores, tá? Mas é isso, essa aqui é a teoria das cores, aqui, o básico que a gente precisa entender para começar a trabalhar com isso. Depois a gente vai começar a ter mais um pouco de teoria, tá? Então vocês se preparem que a próxima aula vai ter mais teoria, porque a gente vai entrar aqui em Split Toning, tá bom? Então é isso aí, galera. Essa foi nossa segunda aula, a aula parte 2 de teoria das cores. E a gente aprendeu também a trabalhar as cores dentro do Lightroom. Foi muito legal, foi uma aventura muito boa. E a gente continua nas nossas próximas aulas. Falou, galera? Então um grande abraço e a gente se encontra logo mais. Eu fiquei até rouco. Fiquei rouco. Essa aula me deixou rouco. Valeu, galerinha. Então é isso aí. Até mais.